Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. One Piece, Meu Poço dos Desejos, Bugado. Parte 27. Capítulo 233. O navio pirata da família Don Quixote, embora formidável, não era o sonho sem fim. Apesar de serem ilhas do Novo Mundo e relativamente próximas umas das outras, o mar agitado e imprevisível fazia com que a viagem de Dressrosa à Ilha das Sombras levasse um dia e uma noite inteiros a todo vapor. A essa altura, Tomoya e sua tripulação já haviam se despedido de Moria e estavam a caminho da base dos Yonko em Toto Land. Felizmente para Doflamingo, eles não viajaram muito e graças ao informante plantado na Ilha das Sombras, sua tripulação recebeu a informação bem a tempo. Ao pôr do sol do dia seguinte, o vigia do navio de Doflamingo avistou o sonho sem fim. Mestre, o alvo está confirmado. Cerca de 1 quilômetro à frente, relatou Trebol, com Muco escorrendo como sempre. No convés podemos ver Tomoya, o demônio do trovão, Aqua, a deusa da água, e aquele cientista louco Miau, todos presentes. Ao ouvir o relato de Trebol, Doflamingo sorriu maliciosamente. Levantando-se do assento, caminhou até a proa do navio com um andar ameaçador. Fufufufu. Finalmente os alcancei. Eles são fortes. Talvez devêssemos tentar afundar o navio deles com tiros de canhão de longo alcance primeiro, sugeriu Trebol, com seu sorriso de escárnio de sempre. Os outros oficiais da família Don Quixote concordaram. Embora não tivessem lutado contra Tomoya diretamente antes, sua reputação como um recém-nomeado Shichibukai, combinada com seus feitos notórios, os deixou cautelosos. Mas Doflamingo dispensou a cautela sem hesitar. Tá brincando comigo? Ele é só um novato que nem entende as regras do Novo Mundo ainda. Acha que preciso ter medo dele? Sua voz estava cheia de arrogância enquanto ele esticava os braços, adotando uma pose exagerada de dominância. Mantenha a velocidade máxima e leve o navio para perto do deles. Vamos embarcar numa batalha de abordagem e destruiremos o precioso sonho infinito deles. Conhecendo bem o temperamento do chefe, os oficiais trocaram olhares, abandonando silenciosamente suas objeções. A hesitação foi substituída por uma resolução férrea, e a atmosfera tensa se adensou a bordo do navio. Todos entenderam que esta seria a primeira grande batalha desde que haviam tomado o controle de Dressrosa. Com isso, o extravagante navio Pirata Rosa cortou as ondas, rapidamente encurtando a distância com o sonho sem fim. Enquanto isso, a bordo do convés do sonho sem fim, Doflamingo, o Shichibukai? Acho que nunca o conhecemos, Miau? Miau inclinou a cabeça, confuso com a explicação de Tomoya. Poucos minutos antes, o sistema de detecção de alta tecnologia a bordo do sonho sem fim identificou o navio de Doflamingo e emitiu um alerta automático. Oh, não me diga que ele é como aquela mulher narcisista de antes? Aqua perguntou nervosamente. Desde a aparição não solicitada de Boa Hancock e seu pedido de casamento ridículo, Aqua ficava nervosa sempre que ouvia o título Shichibukai. Seja Hancock, Moria ou Crocodile, nenhum desses Shichibukais era normal. A julgar pela abordagem, eles não estão aqui para uma refeição amigável, comentou Tomoya calmamente. Graças ao seu avançado aqui de observação e aos sinais eletromagnéticos que ele conseguia captar, ele já tinha ouvido os planos de Doflamingo de embarcar no navio deles. Com base nas conversas que ele ouviu, a fábrica, a qual eles se referiam era provavelmente aquela que Aqua e Escanor destruíram acidentalmente durante sua luta de treino. Reconhecendo a insígnia de Don Quixote na época, Tomoya não lhe deu muita atenção. Se fosse destruída, seria destruída. Ele não imaginava que Doflamingo guardaria tanto rancor, a ponto de persegui-los com toda sua equipe em busca de vingança. Que Flamingo mesquinho e presunçoso que não tinha noção de suas próprias limitações. Se estivessem lutando em Dressrosa, as forças de Doflamingo poderiam ter uma chance. Mas, infelizmente para ele, ele escolheu desafiá-los no mar, o domínio do sonho sem fim. Aqua, por que você não dá um jeito nesse bando de canalhas? Vou dormir um pouco, disse Tomoya, mais focado no confronto com a Big Mom do que em perder tempo com Doflamingo. Um oponente do nível de Doflamingo não valia a pena o esforço dele, muito menos lhe daria alguma experiência de combate útil. Era a oportunidade perfeita para Aqua finalmente fazer sua parte em vez de ficar deitada no sofá o dia todo. O quê? Você quer que eu, uma deusa, faça esse trabalho sujo? De jeito nenhum. Aqua protestou, recusando-se imediatamente e fazendo beicinho. Tudo bem. Então, vou deixar isso com Miau. Ah, e venha me ver depois que terminar para receber sua recompensa de 5 milhões de belis. Sem se virar, Tomoya acenou indiferentemente enquanto se afastava. Espera. Como membro orgulhoso desta equipe, acho que é justo que eu contribua de vez em quando. Miau, seus bracinhos e perninhas não vão servir para muita coisa aqui. Só sente e observe. Como era de se esperar, no momento em que Aqua soube que havia dinheiro envolvido, sua atitude mudou. Ela prontamente empurrou Miau para o lado e assumiu o comando. Antes que Miau pudesse protestar, uma luz azul brilhante tomou conta do convés, cegando todos temporariamente. Não querendo perder seu pagamento, Aqua liberou todo o seu poder divino, fazendo com que o mar antes calmo se transformasse em uma violenta tempestade. Nuvens escuras se formaram, e uma onda enorme de centenas de metros de altura surgiu, pronta para cair com força apocalíptica no navio pirata de Doflamingo, que agora parecia lamentavelmente pequeno em comparação. Bum! A água explodiu no céu enquanto a onda enorme engolfava o mar, engolindo toda aquela parte do oceano em um frenesi de caos. Quando o sonho sem fim se estabilizou após a turbulência, o mar já havia retornado à sua calma assustadora. Olhando para fora, a vasta extensão do oceano estava agora vazia.
Não havia vestígios do navio pirata do Shichibukai, que antes avançava rapidamente. A família Don Quixote, que se aproximou com tanta arrogância, foi completamente aniquilada. Esta batalha, mais tarde conhecida como Batalha de Eze no Mar de Eze, entraria para a história como uma das derrotas mais humilhantes para um Shichibukai. Em forte contraste com a Edward, que abalou o mundo entre o Leão Dourado e Barba Branca, a derrota de Doflamingo lhe rendeu o ridículo eterno, consolidando sua reputação como o maior brincalhão. Naquele dia, o outrora orgulhoso e desafiador Flamingo finalmente entendeu o verdadeiro terror do mar. Com um movimento casual de mão, Aqua enterrou a família Don Quixote sob as ondas e imediatamente correu para os aposentos de Tomoya para reivindicar sua recompensa. Foi uma pena que a recompensa de Doflamingo não pudesse ser coletada, ou então a deusa tola ficaria ainda mais chateada por perder dinheiro fácil. Fiel à sua palavra, Tomoya entregou 5 milhões de belis sem hesitar. Feliz com seu pagamento, Aqua saiu correndo, cantarolando uma música alegre enquanto saía. Quando o quarto ficou silencioso novamente, Tomoya deitou-se na cama, com as mãos atrás da cabeça, preparando-se mentalmente para a traiçoeira jornada até Totoland. Afinal, desta vez eles enfrentariam a Big Mom em seu auge. Ele não podia se dar ao luxo de ser descuidado. Dado o tempo necessário para formular um plano detalhado e garantir que sua tripulação estivesse em ótimas condições, Tomoya não se apressou, deixando o sonho sem fim navegar em um ritmo tranquilo. Ao longo do caminho, alguns piratas do Novo Mundo apareceram, esperando ganhar fama derrotando um Shichibukai. O destino deles refletiu o de Doflamingo, já que Aqua os derrotou facilmente com um aceno de mão após ouvir os alarmes de alerta do navio. Como resultado, a riqueza pessoal de Aqua rapidamente acumulou mais de 10 milhões de belis. A deusa tola estava em êxtase, não mais deitada preguiçosamente no sofá. Seu novo passatempo favorito era sentar-se com Kana no convés, esperando ansiosamente que mais piratas lhes fizessem uma visita. O tempo passou silenciosamente. Finalmente, no terceiro dia após deixar a Ilha das Sombras, um aglomerado de ilhas apareceu no horizonte. Eles chegaram ao reino Totoland, governado pela Big Mom Charlotte Linlin. Nesse ponto, restavam apenas 5 dias até o genocídio trienal dos nobres mundiais. Quando o sonho sem fim entrou nas águas de Totoland, um pequeno navio de patrulha pirata em forma de deserto se aproximou deles. Quem vem aí? Este é o território da Yonkou Charlotte Linlin. Diga sua identidade ou morra. No convés do navio de patrulha, um pirata de aparência feroz gritou pelo alto-falante, com a voz cheia de hostilidade. Claramente, fazer parte de uma tripulação Yonkou deu a esses piratas muita confiança. Ei, Tomoya, a Big Mom é o nosso alvo desta vez, certo? Se eu acabar com esses caras, recebo um pagamento? Perguntou Aqua, agora animada com a perspectiva de mais recompensas, ansiosamente da proa do navio. Deixe-os em paz. Afinal, estamos no território deles. Observando o navio patrulha em formato de sobremesa se aproximando, Tomoya acenou com a mão, sinalizando para Aqua esperar por enquanto. O objetivo principal deles era obter o Road Poneglyphoneglyphoneg vermelho da Big Mom. Embora uma negociação pacífica parecesse altamente improvável, Tomoya ainda queria pelo menos tentar. Foi um caso clássico de começar com diplomacia e depois intensificar se necessário. Tic, que chato. Decepcionada, Aqua cuspiu com desdém antes de voltar para sua espreguiçadeira sob um guarda-sol, acomodando-se para aproveitar o sol. Se não houvesse dinheiro envolvido, por que se preocupar? Ei, vocês não entendem a fala humana? Ao ver que o sonho sem fim permanecia indiferente, o líder pirata ficou ainda mais arrogante. Ao mesmo tempo, seu navio patrulha ganhou velocidade silenciosamente, aproximando-se rapidamente do sonho sem fim. A ganância brilhou nos olhos brilhantes do líder pirata. O navio à frente parecia incrivelmente valioso, seria uma grande aquisição. Esta era uma regra comum nas águas de Totoland. Qualquer navio suspeito, incluindo navios da marinha, podia ser saqueado, desde que você tivesse força para afundá-lo. Quaisquer tesouros e suprimentos que você apreendesse eram seus, sem precisar entregá-los. Nos mares perigosos e sem lei do Novo Mundo, somente um Yonkou poderia impor regras tão descaradas. Mas esse pirata de pequeno porte claramente deixou sua ganância cegá-lo, falhando em reconhecer o infame navio do restaurante do mar. Tomoya caminhou lentamente até a proa, ficando em pé na figura de proa de Aqua enquanto perguntava: Você realmente quer que a gente revele nossa identidade? Você não precisa. Eu não disse que havia outra opção, zombou o líder pirata. Ele estava prestes a sinalizar para seus homens dispararem os canhões quando se virou e congelou, confuso. O que houve com vocês, idiotas? Não viram meu sinal? Carreguem os canhões e afundem essa ovelha gorda logo. Não, senhor, nós não podemos. Eles... À medida que os navios se aproximavam, os subordinados piratas começaram a reconhecer os rostos do sonho sem fim e começaram a tremer de terror. Eles são a tripulação de Tomoya, um dos Shichibukais. Não importa se é um 7 Shichibukais ou um 8 Shichibukais. Espera, o quê? Esse Shichibukai? Os olhos do líder pirata saltaram das órbitas em choque. Levou um momento para processar o que seus homens estavam dizendo. Quando finalmente esfregou os olhos e olhou novamente, o homem parado na proa do outro navio era inconfundivelmente Tomoya, o demônio do trovão. Exatamente como aparecia em seu cartaz de procurado. Não havia como errar. Então, você finalmente percebeu quem somos, hein? Disse Tomoya com um sorriso dando de ombros. Depressa, reporte isso aos superiores, agora. O líder pirata, que agora entendia completamente a gravidade de seu erro anterior, estava em pânico total.
Um Shichibukai aparecendo nas águas de Toto Land era um assunto sério. Quanto às suas ambições gananciosas anteriores de roubar o sonho eterno, esses pensamentos já haviam desaparecido há muito tempo diante do puro terror. Embora suas habilidades de observação fossem péssimas, pelo menos ele sabia quando estava fora de seu alcance. A notícia se espalhou como fogo entre os navios de patrulha próximos, e a ilha mais próxima, a Ilha Chocolate, foi a primeira a receber a mensagem. Charlotte Snack, uma das doces comandantes da Big Mom, foi alertada imediatamente. O navio patrulha não tinha comunicação direta com a Big Mom, e quaisquer relatórios desse tipo tinham que ser repassados aos ministros da ilha. Como um dos 4 comandantes doces, Snack tinha autoridade significativa. Avaliando rapidamente a situação, Snack fez uma avaliação, e apesar de Big Mom estar saboreando seu bolo de creme, ele ligou para o número de emergência para relatar a notícia. Naquele momento, na ilha central e maior de Toto Land, a ilha Whole Cake. Envolta em sua capa de pirata, Big Mom estava devorando o bolo de creme enquanto atendia à chamada impacientemente. Ela ainda não havia atingido o tamanho grotesco que teve depois, e sua figura ainda conservava algumas das curvas femininas maduras de sua juventude. Mas, a julgar pelas suas bochechas ligeiramente cheinhas, estava claro que seu inevitável ganho de peso não estava longe. O quê? Tomoya? Aquele pirralho do Shichibukai? O que ele quer comigo? Snack, cuide você mesmo desse pequeno peixe. Se eles não trouxeram nenhuma oferenda ou tesouro, sinta-se à vontade para matá-los. Depois de décadas governando os mares, a Big Mom não se importava com o título de ninguém. Qualquer um que ousasse interromper sua refeição estava praticamente morto. Eu entendo, mamãe. Snack desligou o telefone, com uma expressão sombria enquanto pegava a longa espada atrás de si e saía da sala. Quando ele chegou ao local, mais de uma dúzia de navios patrulha já haviam cercado o sonho sem fim, como se estivessem se preparando para uma batalha feroz. Capítulo 234. Cercado pelos navios patrulha, o navio pirata do comandante Doce navegou lentamente para a frente do sonho sem fim. Ei, Shichibukai, eu sou Charlotte Snack. Toto Land não é lugar para gente como você. Volte para onde você pertence. Snack estava na proa de seu navio, ladeado por piratas de elite, gritando de forma dominante para Tomoya e sua tripulação. Afinal, Tomoya ainda carregava o título de Shichibukai, e sua força não podia ser subestimada. Um conflito direto poderia causar danos significativos a Toto Land. Embora Big Mom tivesse dado ordens para lidar com eles como quisesse, Snack queria evitar hostilidades desnecessárias. Cada um no novo mundo tinha sua própria influência e poder. Quem diria? Poderia até haver oportunidades de cooperação no futuro. Nesse sentido, Snack fez jus à sua reputação de comandante doce na equipe da Big Mom. Desculpe, mas estamos aqui especificamente para nos encontrar com seu capitão. Não voltaremos até atingirmos nosso objetivo, afirmou Tomoya calmamente, enquanto observava Snack, que mantinha uma postura agressiva. Tomoya sabia muito pouco sobre Snack em comparação com os comandantes doces mais renomados como Katakuri. Ele sabia apenas que Snack já havia sido derrotado pelo monge supernova Orochi e que sua arma principal era a grande espada presa às suas costas. Outros detalhes, como suas habilidades com Aki ou Akuma no Mi, não eram claros. Quer conhecer a mamãe? A expressão de Snack se obscureceu com desconfiança. Vamos ver uma prova da sua sinceridade primeiro. Sinceridade? Não se faça de bobo. Se você não tem nenhum tesouro precioso, acha mesmo que pode conhecer a mamãe? Com apenas algumas palavras, a tripulação de Tomoya entendeu o que Snack queria dizer. Precisamos oferecer tesouros para encontrar uma bruxa velha? Seu nariz de elefante deve estar entupido de água. Aqua, sempre impetuosa, foi a primeira a intervir, apontando para o focinho comprido de Snack com raiva. Ela era a deusa da água. Por que ela precisaria dar presentes para conhecer alguém? Que piada! Escanor, imponente e musculoso, riu baixinho enquanto esfregava o queixo. Que arrogância! Bastante apropriada para um imperador do mar. Dada a probabilidade de um conflito, Tomoya se aproximou deliberadamente pela manhã para garantir as melhores condições para uma luta. Então, você está planejando entrar à força, é? O rosto de Snack escureceu enquanto ele lentamente levantava o braço e agarrava o punho de sua grande espada. Os navios de patrulha ao redor seguiram o exemplo, ajustando seus canhões para mirar diretamente na sonho sem fim. Com apenas um comando de Snack, uma saraivada de tiros pesados de canhão reduziria o navio a estilhaços. Sob os olhares ameaçadores dos piratas, Tomoya permaneceu em silêncio por alguns momentos antes de responder calmamente, se essa é a única opção além de pagar tributo. Então sim, ele havia previsto a possibilidade de uma luta nesta missão. Como a tripulação da Big Mom claramente se considerava arrogante e poderosa, não havia necessidade de mais negociações. Era hora de lutar. Bum, bum, bum. No momento em que Snack desembainhou sua espada, os piratas não hesitaram. Canhões rugiram de 10 navios de patrulha, liberando uma tempestade de balas de canhão pretas. Para um navio pirata comum, um bombardeio tão próximo seria mortal, mas o sonho sem fim não era um navio qualquer. Era uma maravilha, elogiada até pelos maiores construtores navais do mundo. O mastro do navio começou a brilhar com luz azul quando o sistema de defesa automatizado do sonho sem fim foi ativado. Fixando as balas de canhão com precisão, as torres eletromagnéticas ocultas do navio emergiram debaixo dos painéis de aço. Arcos elétricos dançavam no ar enquanto as torres disparavam, varrendo a barragem de balas de canhão com precisão de laser. Estrondo. As explosões enviaram ondas escaldantes e fumaça espessa para o céu, mas o mar ao redor do sonho sem fim permaneceu calmo e tranquilo em um raio de 10 metros.
Escanor, você se importaria de dar uma lição naquele sujeito rude? Tomoya olhou para Escanor, que estava por perto. Embora parecesse um exagero, seria uma boa oportunidade para Escanor experimentar o combate baseado em Aki que dominava o mundo pirata. E com o sol nascendo, a força de Escanor só aumentaria. Entendido. Escanor não teve objeções, diferentemente do descarado Aqua, nem pensou em exigir uma recompensa por seus esforços. Com o machado de batalha dourado Rita pendurado no ombro, Escanor calmamente deu um passo à frente até a proa do navio, olhando para o navio pirata de Snack do outro lado da água. Ei, Escanor, quer que eu te mande para lá? Aqua ofereceu-se prestativamente com segundas intenções. Quanto à compensação, bem, obrigada, senhorita Aqua, mas não acho que sua ajuda seja necessária a esta distância. Escanor recusou educadamente antes que ela pudesse terminar a frase. Dobrando os joelhos levemente, ele se lançou no ar com força explosiva, disparando pelo ar como uma bala de canhão em direção ao navio de Snack. Que arrogância! Rejeitar a ajuda de uma deusa, ele é realmente insuportável. Aqua resmungou, frustrada por seu plano de ganhar dinheiro ter fracassado. Isso deve ser divertido. A primeira batalha real de Escanor neste mundo, Miau. Miau de alguma forma conseguiu um refrigerante gelado e agora estava descansando no convés, relaxando para assistir ao show com tranquilidade. Tendo visto todo o poder de Escanor no passado, Miau não conseguia imaginar nenhum cenário em que Snack prevaleceria. Em contraste, a expressão do King era muito mais séria. Mas sua preocupação não era com a segurança de Escanor. Quanto tempo terei que treinar antes de poder liberar um poder explosivo tão aterrorizante? Pensou King, com os olhos fixos em Escanor. Miau, Kana também quer refrigerante gelado. Kana, completamente desinteressada na batalha, correu até Miau, ansiosa para compartilhar a bebida. Sem hesitar, Miau entregou o refrigerante e até ofereceu a ela um pacote especial de batatas fritas da Alabasta. Como todos os outros da equipe, ele já havia sucumbido à fofura de Kana há muito tempo. Enquanto a tripulação do sonho sem fim permanecia relaxada, a tensão a bordo do navio de Snack era palpável. Com um estrondo estrondoso, a figura musculosa de Escanor caiu no convés, estilhaçando as tábuas de madeira sob seus pés. Os piratas de elite imediatamente brandiram suas armas, preparando-se para a batalha. Bem, olá, pirata do nariz estranho, disse Escanor, parado em meio à fumaça, com um machado de batalha descansando casualmente em um ombro. Sou Escanor. Está preparado para sua derrota? Um Zé ninguém que nem sequer tem uma recompensa, falando bobagens. Snack latiu, dando um passo à frente, seu corpo inteiro irradiando uma feroz intenção de batalha. Apesar de seu aqui de observação sentir que Escanor não era um inimigo comum, como um dos 4 comandantes doces sob o comando de Big Mom, ele não seria facilmente intimidado. Sem mais palavras, Snack atacou primeiro, investindo contra Escanor com uma velocidade estonteante. Sua enorme espada revestida com advência de armamento aqui apontada diretamente para o pescoço de Escanor. Estrondo. O choque do aço ecoou enquanto faíscas voavam com o impacto. Os olhos de Snack se arregalaram em choque enquanto uma gota de suor se formou em sua testa. O poder por trás desse homem era como uma montanha imóvel. Da perspectiva de Snack e a visão de Escanor, cercado por um calor escaldante, lembrava uma figura monstruosa com olhos vermelhos brilhantes, em pé contra um fundo escuro, muito mais aterrorizante do que o esperado. O que houve? Não me diga que esse é o seu limite? A voz de Escanor era lenta e cheia de arrogância enquanto ele bloqueava o ataque de Snack com uma das mãos. Para um cara como você não ter uma recompensa, inacreditável. Snack, não querendo ficar para trás, concentrou toda a sua força. Sua espada, agora totalmente imbuída de uma camada mais forte de aqui de armamento, ficou preta como breu, pressionando Escanor com mais força. Com força renovada, a espada de Snack começou a pressionar Escanor para trás, e a força o empurrou pelo convés. Entendo, então é isso que Tomoya mencionou e armamento aqui, uma técnica para aumentar o poder ofensivo. Escanor não se incomodou particularmente com a resistência. Em vez disso, estudou cuidadosamente o uso do Aki por Snack, analisando a técnica com sereno distanciamento. Ele chegou até aproximar o rosto da lâmina enegrecida tentando ver melhor. Snack respondeu lançando várias bombas de doces nele. Bum, bum, bum. As poderosas explosões envolveram a cabeça de Escanor em uma fumaça espessa. Míssil de salgadinho. Em seguida, Snack cuspiu vários projéteis em formato de lascas que explodiram com o impacto no corpo de Escanor, lançando faíscas. A força resultante fez Escanor cambalear para trás vários metros. Ele quase se chocou contra a murada do navio antes de firmar os pés para evitar cair no mar. Muito bem, Snack-sama. Você prendeu aquele idiota arrogante. Sim, pague pela sua tolice, ousando desafiar Snack-sama. Os piratas de elite comemoraram, com as armas em punho, embora não parecessem realmente dispostos a participar da luta. Entretanto, quando a fumaça se dissipou, Snack permaneceu tenso, segurando sua espada com força e observando a forma de Escanor. Guerreiros experientes como Snack conseguiam avaliar a força de um oponente depois de apenas algumas trocas. Não havia como esse homem ser derrotado tão facilmente. Você consegue conjurar doces e salgadinhos do nada. Isso deve fazer parte dos seus poderes de Akuma no Mi, não é? Empunhando seu machado de batalha dourado, Escanor casualmente afastou a fumaça restante e saiu ileso. Seu rosto e corpo não apresentavam sinais de ferimentos, embora sua camisa estivesse completamente destruída, revelando seus músculos perfeitamente esculpidos. Desculpe, mas quando se trata de batatas fritas, prefiro algo menos gorduroso, comentou Escanor, despreocupadamente parado a apenas 1 metro de Snack. Sem mostrar sinais de que iria se defender. Um oponente fascinante, alguém que vale a pena derrotar, e Snack murmurou baixinho, com um sorriso feroz nos lábios. Com vigor renovado, os dois guerreiros se enfrentaram mais uma vez, faíscas voando de suas armas enquanto trocavam golpe após golpe.
Após dezenas de rodadas, a força dos golpes de Escanor causou rachaduras na lâmina de Snack, e a pressão da força crescente de Escanor deixou as mãos de Snack sangrando devido ao impacto. Estava claro que o Snack estava perdendo terreno. O que aterrorizava Snack ainda mais era que a força de Escanor parecia aumentar a cada momento. O calor que irradiava de seu corpo ficava mais intenso e seu poder, avassalador. Talvez Snack nunca descobrisse que esse fenômeno bizarro era causado pelo sol acima de suas cabeças. Com o sol a seu favor, a força de Escanor era absoluta. Snack não tinha a mínima chance. Sem surpresa, Snack logo foi dominado. Um único sol cruel o lançou voando pelo convés, atravessando as paredes da cabine do navio com força suficiente para reduzir a estrutura a escombros. Deitado nos destroços, Snack tossiu sangue, parecendo lamentável comparado à sua arrogância anterior. Snack, um dos 4 comandantes doces, foi derrotado. Os piratas de elite, que testemunharam a batalha de perto, tremiam de medo. Agora, olhando para o homem parado em meio às crescentes ondas de calor, eles não conseguiam esconder o terror em seus olhos. Tomados pelo medo, eles começaram a recuar, ninguém ousando chegar perto de Escanor. Escanor, por sua vez, não lhes deu atenção. Estava interessado apenas em seu oponente caído e se aproximou de Snack com seu machado de batalha na mão. Como novo membro da tripulação de Tomoya, Escanor queria provar seu valor contribuindo para a missão. Entretanto, quando ele estava prestes a acabar com Snack, Escanor sentiu algo e parou, virando-se para olhar para o canto mais distante do navio pirata. Ali, sentado casualmente no corrimão, estava um homem com um cachecol grosso enrolado no pescoço, observando a batalha com um ar de indiferença. Desculpe pelo meu irmãozinho. Você poderia dispensá-lo desta vez? O homem falou lentamente, sua voz profunda e magnética enquanto brincava com alguns doces na mão. É Katakuri-sama. Katakuri-sama está aqui. Os piratas de elite, que estavam recuando com medo, de repente se animaram e gritaram animadamente. Para eles, Snack era uma montanha imponente, mas Katakuri era uma lenda, um guerreiro que nunca deixou suas costas tocarem o chão em batalha. Ah, então você é irmão dele? Escanor olhou para Katakuri com cautela. Seus aguçados instintos de combate lhe diziam que aquele homem estava em um nível completamente diferente de Snack. Claro, isso não significava que Escanor recuaria. Com o sol nascendo mais alto, sua confiança era inabalável. Sim, sou eu, confirmou Katakuri enquanto saltava graciosamente do corrimão e se virava para olhar para Tomoya. Já falei com a mamãe sobre a situação. Tomoya, o demônio do trovão, a mamãe concordou em deixar você vir para a Ilha do Bolo. Capítulo 235. Reino, Ilha do Bolo. Dentro do luxuoso palácio, o espaço era repleto de cores excêntricas, dignas de contos de fadas. Um tapete vermelho imbuído de alma sorria alegremente, mesas e sofás se acomodavam em suas devidas posições, e um piano com olhos brilhantes tocava uma melodia alegre sozinho. Até os bolos, sobremesas, vinhos e pratos pareciam ter consciência própria, alinhados para servir os convidados. Fitas esvoaçavam, arco-íris dançavam e flores em vasos harmonizavam com a melodia do piano. O salão inteiro vibrava de risos e alegria. Sem dúvidas, todas essas eram criações das habilidades Soru Soru no Mi da Big Mom, Omis, objetos animados que vieram receber os convidados em sua chegada. Além dos Omis, seres peculiares de várias raças, tribo Longarm, tribo Longleg, homens peixe, anões e mais se reuniam nos cantos, contribuindo para o cenário dessa cena surreal. No centro desta grande mesa de jantar estavam os membros de elite dos piratas da Big Mom. Além do Snack inconsciente, os comandantes doces restantes estavam todos presentes. Rostos familiares como Perospero, Oven e Daifuku também estavam lá, cada um com expressões diferentes. À cabeceira da mesa sentava-se uma mulher alta, envolta em uma capa de capitão pirata. Sob o chapéu de pirata, cachos rosa escorriam por suas costas, e sua imponente estrutura de 8,8 metros pertencia a ninguém menos que Charlotte Linlin, a própria Big Mom. Ela se sentava casualmente com uma perna cruzada, comendo despreocupadamente os bolinhos que saltavam em sua boca enquanto examinava Tomoya e sua tripulação do outro lado da mesa. Inicialmente, quando Big Mom soube da chegada do recém-chegado aos seus domínios, sua arrogância a fez descartá-lo imediatamente. Afinal, na era dos grandes piratas, ela vira muitos novatos ascenderem à fama rapidamente, apenas para serem recrutados por piratas mais fortes ou serem mortos e jogados em Impel Down. Até mesmo piratas experientes como Crocodile e Moria foram expulsos do Novo Mundo, abandonados para se esconder e definhar em cantos remotos. O que um mero novato como Tomoya poderia conseguir? Foi por isso que Big Mom deu a Snack a ordem casual de matá-lo se ele atrapalhasse. No entanto, sua rejeição inicial mudou quando Katakuri lhe trouxe o último jornal. Vitória da Justiça. O contra-almirante Shichibukai Tomoya recaptura com sucesso os fugitivos piratas voadores, liderados por Shiki, o Leão Dourado, enviando-os de volta para Impel Down. Na tentativa de abalar o moral dos piratas do Novo Mundo, o governo mundial publicou a notícia. Mas como sempre, eles turvaram as águas com uma mentira desajeitada, fazendo parecer que um contra-almirante anônimo tinha precedência sobre Tomoya. Independentemente da interpretação do governo, a notícia da derrota de Shiki abalou a Big Mom. Como ex-companheira dos Piratas das Rochas, ela conhecia melhor do que ninguém a força aterrorizante de Shiki, ninguém perderia sozinho para Goro Goro no Mi. Mesmo deixando de lado o misterioso contra-almirante, o fato de Tomoya ter participado de uma batalha de tão alto nível provou que os rumores sobre ele eram verdadeiros. A rápida derrota de Snack nas mãos de um homem desconhecido só confirmou isso ainda mais.
Não eram apenas seus poderes de Akuma no Mi Tomoya, junto com sua poderosa tripulação, provaram que eram dignos de falar com ela como iguais. Então, depois de terminar seu bolo e se sentir de bom humor, Lilin decidiu ouvir Tomoya. Ao contrário dos temíveis piratas da Big Mom, o lado de Tomoya parecia muito menos sério. Aqua estava absorta em uma conversa animada com uma toalha de mesa falante, enquanto Miao e Kana estavam totalmente concentrados em suas refeições. King sentou-se como uma estátua, e Escanor girou elegantemente sua taça de vinho. Apenas Tomoya parecia totalmente engajado, mantendo um olhar atento sobre a equipe da Big Mom. Lilin, entre a juventude e a velhice, ainda não parecia tão indecorosa quanto seria uma década depois. Mesmo assim, sua figura estava longe de ser bela, rechonchuda e um pouco arrogante, lembrando mais uma nobre do que uma pirata temível. Quanto a Katakuri, Smooth e Cracker, eles não mudaram muito, além de serem um pouco mais jovens. Após as apresentações formais, o olhar penetrante de Big Mom finalmente pousou em Tomoya. Você não veio até aqui só para se aproveitar, né? Fala logo, qual é o seu propósito, pirralho? Ela perguntou, com a voz baixa e perscrutadora. Tomoya fez uma breve pausa antes de responder sem rodeios. Estou interessado no poneglyphoneglyphoneg da estrada que você tem. Desde o momento em que partiu, Tomoya se preparou para uma potencial batalha com os piratas da Big Mom. Não havia sentido em perder tempo com gentilezas. Ele foi direto ao ponto, pronto para lutar se necessário. Para a surpresa de Tomoya, a Big Mom não reagiu tão violentamente quanto ele esperava. Ela apenas ergueu uma sobrancelha em leve surpresa, mas não explodiu de raiva. Mamamamamá. Entendo. Você realmente é tão ousado quanto dizem os boatos, um pirralho sem limites. Ela então deu um sorriso malicioso e continuou, sem problemas. Você quer? Pode olhar o quanto quiser. Ela concordou, assim mesmo. Os olhos de Katakuri brilharam ao observar as costas da mãe. Ele conteve a vontade de intervir. Tomoya não se deixou enganar pela oferta inesperadamente generosa da Big Mom. Permaneceu em silêncio, ciente de que devia haver uma pegadinha. Piratas sempre operavam com base em troca e lucro, não havia como ela entregar algo tão valioso de graça. Mas antes disso, quero ver o que mais você consegue fazer, acrescentou Big Mom, com um sorriso travesso. Estou falando das suas habilidades além dos seus poderes de raio. Ela queria reunir mais informações sobre as habilidades dele antes de se envolver em um confronto direto. Tomoya decidiu entrar na brincadeira e levantou a mão, invocando uma versão em miniatura da espada do desfiladeiro para o centro do salão. Uma coluna de lava derretida irrompeu do chão, liberando calor e luz intensos, dispersando os Omis enquanto eles fugiam em pânico. Mamamamá. Impressionante. Big Mom bateu palmas de alegria. Claramente essa não era uma habilidade da Goro Goro no Mi. Katakuri, que estava coletando informações, já havia relatado que Tomoya possuía uma defesa incrível, e até mesmo rumores de que ele era imune aos efeitos de enfraquecimento do mar. Isso confirmou a especulação de que Tomoya era membro de uma raça rara e poderosa, comparável a King, o incêndio. Sorver. Pensando nisso, Big Mom lambeu os lábios com fome. Seu olhar para Tomoya agora carregava uma mistura perturbadora de ganância e algo mais íntimo. Quando seus olhares se encontraram, Tomoya sentiu uma repentina sensação de pavor. Pirralho, casa comigo. Big Mom disse abruptamente suas palavras como uma bomba. A declaração chocante surpreendeu a todos, incluindo Katakuri e o resto da tripulação, assim como Aqua e os outros. A atmosfera alegre do salão de banquetes tornou-se um silêncio mortal. Após alguns segundos de silêncio atordoante, gritos de descrença encheram o salão. A boca de Tomoya se contraiu, seu rosto sombrio e tomado por uma frustração silenciosa. Sua expressão era mais sombria que a barba de Barba Negra. Pui ha 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 ha. Aqua, com seus olhos azuis arregalados de descrença, caiu na gargalhada histérica, batendo na mesa enquanto se curvava. Ora, Tomoya, seu sortudo. Apresse-se e aceite a proposta daquela bruxa velha. Esta é uma oportunidade única na vida. Aqua gargalhou, quase caindo na gargalhada. Ela havia sido alvo de inúmeras zombarias quando Boa Hancock, sem querer, pediu Tomoya em casamento. Mas agora a situação havia se invertido. Desta vez era a vez de Tomoya estar na berlinda. Miao cobriu a boca, mal contendo o riso, enquanto King e Escanor ficaram congelados em choque. Quem imaginaria que o charme de Tomoya poderia atrair um imperador do mar? Eles não sabiam que o pedido de casamento da Big Mom não passava de um meio de criar uma prole poderosa. Pequeno Tomoya não. Kana, com uma carranca determinada, deu um passo protetor atrás de Tomoya, seus olhos cautelosos fixos na Big Mom. Se você se casar comigo, o poneglyphoneglyphoneg será seu. Que tal? Big Mom ignorou completamente as reações dos outros, seu olhar predatório fixo em Tomoya. Para Big Mom, parecia uma troca justa. Tomoya poderia obter o poneglyphoneglyphoneg e conseguiria o que queria. Isso também criaria uma aliança entre os piratas da Big Mom e a tripulação do Sonho Sem Fim, formando uma parceria sem precedentes entre um Shichibukai e um Yonkou. Aos olhos da Big Mom, Tomoya reconheceria os benefícios desse acordo e faria a escolha certa. Com a oferta direta da Big Mom na mesa, todos os olhos se voltaram para Tomoya, aguardando sua resposta. Casamento, hein? Tomoya suspirou profundamente, sentindo uma onda intensa de frustração. Ele estava atrás do poneglyphoneglyphoneg dela, mas agora parecia que a Big Mom estava atrás dos seus genes. Vergonhoso. Ridículo. Sem vergonha. Vou ser sincero, sou um cara bem puro de coração, então, não, obrigado, respondeu Tomoya com um tom firme. Hahaha. A palavra coração puro provocou a risada de Aqua novamente, dessa vez mais alta e penetrante. Sua risada estridente ecoou pelo salão tenso, tornando a situação ainda mais embaraçosa. Ah? Então você está me rejeitando, é? Os olhos da Big Mom escureceram imediatamente. Arcos elétricos vermelhos do Aki do Conquistador crepitavam ao redor dela, um aviso de sua fúria crescente.
E se em vez de casamento, simplesmente trocássemos? Temos uma cópia do Poneglyphoneglyphonegly também. Poderíamos fazer uma troca justa, sugeriu Tomoya, seu aqui subindo para acompanhar a agressividade da Big Mom. Uma oferta interessante. Mas por que escolher quando posso ter as duas? A Big Mom se levantou abruptamente com um sorriso malicioso. Eu levo você e o Poneglyphoneglyphonegly. Assim que a última palavra saiu de seus lábios, seu aqui do conquistador explodiu para fora. Raios vermelho escuros preenchendo o salão enquanto uma pressão sufocante surgia em direção a Tomoya e sua tripulação. Sabendo que a situação estava além da diplomacia, Tomoya liberou seu próprio aqui do conquistador, enfrentando Big Mom de frente. Os dois aqui em conflito explodiram em uma tempestade de energia, atravessando o salão. Janelas se estilhaçaram, sobremesas voaram pelo ar e bebidas derramaram enquanto a energia caótica girava ao redor delas. Os Omis, incapazes de suportar a pressão dos dois aqui, desabaram, suas almas arrancadas à força. Até os membros mais fracos da tripulação da Big Mom desmaiaram no local, com os olhos revirados enquanto desabavam, espumando pela boca. Esse era o poder de dois conquistadores se enfrentando, piratas comuns não tinham chance. Ugh, por que ele sempre tem que fazer essa coisa idiota do aqui antes de uma luta? É tão exagerado, reclamou Aqua, parecendo entediada no meio da tempestade de aqui. Provavelmente é como atacar em um jogo de luta. Eu também não tenho muita certeza, King interrompeu, pensativo. A tripulação já estava imune a essas demonstrações de aqui do conquistador há muito tempo. Até mesmo Escanor, que era relativamente novo na tripulação, não se intimidou. Depois de testemunhar a batalha de Tomoya com Shiki, aquele era apenas mais um dia para ele. Espere, rei, quando você vestiu a armadura Mark II, Miau? Perguntou Miau, surpreso ao ver King já vestido com sua armadura de alta tecnologia. Sem que soubessem, King havia pré-programado a armadura para ser ativada em caso de emergência. Ele estava sempre preparado. Todos ainda conscientes, preparem-se para a batalha. Ao lado de Big Mom, Katakuri, prevendo a batalha iminente através de seu aqui da previsão do futuro, agarrou firmemente sua arma característica, o tridente Mogura. Ao ouvir seu comando, Cracker, Smooth, Oven, Daifuku e os outros piratas da Big Mom ativaram suas habilidades, prontos para destruir qualquer um que ficasse em seu caminho. Há poucos instantes, ambos os lados desfrutavam de uma refeição juntos. Agora, estavam à beira de uma guerra total. Tal era a natureza brutal e imprevisível do mundo pirata. Interessante. Parece que minha Rita está sedenta por batalha há algum tempo, declarou Escanor, abraçando plenamente seu poder à medida que o meio-dia se aproximava. A cada segundo que passava, o poder de Escanor ficava mais forte, e as chamas intensas ao redor dele o faziam parecer ainda mais assustador. A onda de força de Escanor foi tão poderosa que interrompeu o confronto com Aki, inclinando a balança para o lado de Tomoya. Mamãe, estou indo ajudar. Katakuri saltou para o lado de Big Mom, seus olhos brilhando enquanto ele liberava seu próprio aqui do conquistador. Com 4 auras poderosas colidindo, o salão não conseguiu mais conter a imensa pressão. As energias se fragmentaram em incontáveis arcos crepitantes antes de se dissiparem no ar. Lança de Elbaf e Coco. Big Mom foi a primeira a fazer o movimento, desferindo um golpe devastador que cortou o ar com velocidade e força assustadoras. 100 milhões de volts, lâminas duplas do dragão do trovão. Tomoya retaliou com um enorme dragão de relâmpagos, cujas escamas estalavam com eletricidade enquanto ele avançava. Os dois ataques colidiram no ar, criando uma explosão enorme que destruiu todo o salão. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 236. Estrondo. O choque de energias causou uma tempestade violenta, aniquilando tudo ao redor, exceto as áreas onde cada lado estava. O salão, que antes era ricamente decorado, foi destruído instantaneamente com faíscas voando e poeira enchendo o ar. O impacto foi tão grande que até mesmo as ilhas próximas à ilha Whole Cake sentiram as ondas de choque devastadoras. É o Tomoya. Eles realmente ousaram atacar a mamãe. Tem alguma coisa errada com a mamãe. Depressa, vamos lá. Os oficiais posicionados em outras ilhas receberam ordens claras e rapidamente mobilizaram suas forças de elite, direcionando seus navios em direção à ilha Whole Cake. Essa era a força formidável de uma tripulação pirata unida por laços de sangue. Não importava o que acontecesse, eles se uniriam para repelir qualquer intruso. Na Ilha do Bolo, Tomoya agarrou suas espadas gêmeas com força, seu rosto normalmente calmo mostrando um traço de seriedade. Embora fosse apenas um ataque de sondagem, ele conseguia sentir a imensa força e vitalidade da Big Mom, que excedia em muito qualquer oponente que ele já havia enfrentado. Dona de um dos maiores talentos do mundo pirata, Big Mom estava no auge. Com vasta experiência em combate e sem fraquezas físicas como o Leão Dourado, ela também estava muito mais lúcida do que 10 anos antes, na história original. Este era um dos 4 imperadores, a Big Mom. Lutar contra um monstro como ela, mesmo que sua habilidade devorar garantisse que ele não perderia. Derrotar Big Mom em um curto espaço de tempo era extremamente difícil. Por outro lado, embora seus companheiros fossem poderosos, cada um deles tinha suas próprias limitações. Por exemplo, Kana não conseguia manter sua resistência por longos períodos, e o poder de Escanor era restringido pela transição entre o dia e a noite. Por outro lado, a equipe da Big Mom poderia continuar recebendo reforços, com membros como Brulé, a usuária da Mira Mira no Mi, cujas habilidades estranhas não eram escassas. Se Katakuri e os outros conseguissem prolongar a batalha até um longo impasse, as coisas se tornariam altamente desfavoráveis. Então Tomoya decidiu enfraquecer as forças da Big Mom o máximo possível antes de enfrentá-la oficialmente na batalha. Escanor, siga o plano.
Tomoya fechou os olhos e seu haki de observação se espalhou como ondas invisíveis, detectando as presenças assassinas de piratas próximos e distantes, aparecendo um após o outro em sua consciência. Acima da ilha Whole Cake, nuvens escuras de tempestade começaram a se espalhar, cobrindo o mar e as ilhas ao redor. Bum, bum. O estrondo do trovão ficou mais alto lá no fundo, lançando uma aura ameaçadora e destrutiva sobre o território do imperador. Ele pretendia usar a vantagem natural de sua Goru-Goru no Mi para atacar precisamente a ilha Whole Cake e os reforços dos piratas da Big Mom que se aproximavam para ajudar. Embora a Aqua pudesse invocar um tsunami enorme para obter resultados semelhantes, as ações da deusa tola eram sempre imprevisíveis. Mesmo que seus ataques não atingissem acidentalmente seus aliados, a precisão e a letalidade de um tsunami não poderiam ser comparadas a uma tempestade de raios. Esta batalha era muito mais perigosa do que qualquer outra que eles já haviam enfrentado. É por isso que Tomoya teve que agir ele mesmo para ganhar vantagem e garantir uma posição favorável. Não, mamãe, temos que detê-lo agora. Os olhos de Katakuri brilharam com uma luz vermelha profunda enquanto ele alertava Big Mom com urgência. Usando seu haki de observação para prever o futuro, ele vislumbrou a cena aterrorizante de raios sem fim engolfando a ilha Whole Cake nos segundos seguintes. Prometeu. Big Mom confiava plenamente no julgamento de Katakuri. Ela estendeu a mão, agarrando a nuvem de fogo de Prometeu. Ao infundi-la com sua alma, Prometeu expandiu-se rapidamente, transformando-se em uma enorme bola flamejante. Fogo celestial. Big Mom deu um soco poderoso. No instante seguinte, um inferno flamejante disparou em direção a Tomoya, distorcendo o ar com seu calor intenso. Por onde passava, o solo já devastado derretia em magma escaldante. A onda de calor atingiu em um instante, mas os companheiros de Tomoya que estavam ao seu lado permaneceram calmos. Afinal, eles tinham experimentado o poder ardente do sol de Escanor, que era ainda mais quente que esse fogo. No meio do grupo, uma figura alta e orgulhosa deu um passo à frente lentamente. Seu machado de batalha dourado brilhava sob o reflexo das chamas, brilhando intensamente. Antes que qualquer um dos piratas da Big Mom pudesse zombar de Escanor por sua tolice, o fogo celestial o atingiu, envolvendo-o em chamas. E ia ousando enfrentar o ataque da mamãe de frente. Que idiota lamentável, ele nem teve tempo de gritar antes de morrer. Do centro da explosão, Prometeu emergiu com uma expressão zombeteira. Ah, mas eu não sinto nada. Por que eu deveria gritar? Uma mão grande e poderosa emergiu das chamas, agarrando firmemente o rosto presunçoso de Prometeu. A imensa força fez Prometeu entrar em pânico, e através dos espaços entre os dedos, ele viu um par de olhos frios e aterrorizantes. Que calor! A mão desse homem é tão quente. Espere, eu sou a chama aqui. Enquanto esse pensamento passava pela mente de Prometeu, o medo primitivo surgiu dentro dele. Ele percebeu que algo terrível estava prestes a acontecer. Mamãe, me ajude, ele gritou em pânico. Deixe-me acompanhá-lo. Sol cruel. O olhar de Escanor se aguçou quando a magia surgiu de sua palma. Uma bola de fogo ainda mais quente e brilhante se formou dentro de Prometeu, esticando seu corpo de chamas até o limite. Desta vez, Prometeu realmente sentiu o calor. Era o poder do sol. Escanor estendeu um dedo e, com um movimento rápido, enviou um mini-sol e Prometeu de volta para os piratas da Big Mom. Um homem que controla chamas, hein? Interessante. A Big Mom não demonstrou medo ao agarrar Zeus, a nuvem de tempestade, com força, ignorando o choroso Prometeu. Seus olhos se fixaram em Escanor. Ei, você também não faz parte de uma raça especial, faz? Ah, desculpe, eu sou um humano puro sangue. Mas se você quiser acrescentar o mais forte, antes disso, eu não me oporia. Ao relembrar o encontro romântico anterior de Tomoya, até o orgulhoso Escanor sentiu uma leve pontada de vergonha. Raio! Enquanto trocavam palavras, o Zeus na mão da Big Mom já estava cheio de eletricidade, pronto para disparar um poderoso canhão eletromagnético que perfuraria o sol de Escanor. As chamas e os relâmpagos se entrelaçaram enquanto a figura enorme emergia ilesa, avançando. Assim que chegou perto o suficiente, Big Mom sacou a espada imperial do chapéu de pirata, com a lâmina revestida de haki avançado. Ela desferiu um golpe letal em Escanor de um ângulo mortal. Sua força monstruosa era suficiente para subjugar qualquer um em seu caminho. Super Slash, golpe microscópico. Confiante como sempre, Escanor não se esquivou. Ergueu seu machado dourado e chocou-se de frente com a espada da Big Mom. Bum! A colisão entre Rita e a espada do imperador foi como dois meteoros colidindo um com o outro, enviando ondas de choque que destruíram o chão. Svi! Big Mom foi lançada voando, colidindo com os prédios distantes na ilha Whole Cake. Apesar de não usar aqui, a força bruta de Escanor dominou Big Mom, pois era meio-dia, o auge de seu poder. Impressionante! Como esperado de um imperador do mar, sua resistência física é realmente extraordinária. A expressão de Escanor ficou mais séria enquanto ele observava Big Mom emergir dos escombros, seu corpo não mostrando sinais de ferimentos. Enquanto ele se maravilhava com a resiliência dela, o mochi pegajoso de Katakuri rapidamente se aproximou, ignorando-o e indo direto para Tomoya. Com o passar do tempo, o futuro que Katakuri viu ficou mais claro. Ele não podia mais se concentrar na batalha entre Big Mom e Escanor. Ele precisava interromper o ataque devastador de Tomoya. Ao chegar em Tomoya, Katakuri levantou seu enorme porrete em forma de mochi, imbuído de haki de armamento, e saltou no ar, cortando o mochi. Percebendo que seu oponente não era um novato comum, ele se esforçou ao máximo desde o começo. Estrondo. O martelo mochi revestido com armamento aqui caiu, mas não atingiu seu alvo. Uma pequena mão quase imperceptível bloqueou o ataque de Katakuri. Essa garotinha. Os olhos normalmente calmos de Katakuri se estreitaram em surpresa. Ela parecia ter a mesma idade de Brulé, mas a força que ele sentia através do braço era monstruosa. Sem dizer uma palavra, Kana, com o rosto sério, desviou o mochi e saltou em direção a Katakuri. Trombeta mochi.
O mochi de Katakuri se transformou em uma lança enquanto ele cerrava seu punho impregnado de haki, pronto para enfrentar o pequeno soco coberto de raios de cana. Como mestre do combate corpo a corpo, o soco simples de Katakuri podia até competir com os punhos da quarta marcha de Luffy, seu poder era inegável. Infelizmente para ele, desta vez ele estava enfrentando um dragão ancestral que poderia repelir o cão de magma de Akainu com um único soco. Svi. Em um instante, o rosto de Katakuri se contorceu em choque quando ele foi lançado voando pela força do soco de cana, caindo no chão perto de Big Mom. Mãe e filho, cada um deitado em sua própria cratera, era estranhamente harmonioso. Ao mesmo tempo, o resto dos piratas da Big Mom finalmente lançou seu ataque. Vários soldados de biscoito inquebráveis e demônios de aparência bizarra chegaram, cortesia dos poderes da Akuma no Mid Cracker e Daifuku. King, em seu traje Mark II, os conteve facilmente. Feito de metal vapor e tecnologia avançada, seu traje mecânico o tornou mais do que capaz de lidar com os ataques dos oficiais Yonko. De outra direção, um xarope roxo parecido com uma gosma em movimento correu em direção a Tomoya. Este foi o primeiro filho, Perospero, usando seu Peropero no Mi. Peguei ele. Perospero zombou, mas seu sorriso congelou em seu rosto. Para seu horror, ele percebeu que havia perdido o controle do xarope. Não, espere, o xarope dele tinha se transformado em água pura e transparente? Qualquer líquido é impotente diante de uma deusa como eu, declarou Aqua, seu corpo brilhando com uma luz azul divina. Sem levantar um dedo, ela neutralizou sem esforço o ataque de Perospero. Que tal isso? Uma voz sombria, acompanhada por uma onda de calor, soou próxima. Virando a cabeça, Aqua viu um homem flamejante se aproximando com um punho derretido. Era Oven, ministro da panificação e usuário do Netsu no Mi. Sem dar muito tempo para Aqua reagir, o punho escaldante de Oven disparou em sua direção. Punho de calor. Assustada, Aqua rebateu instintivamente. Punho de Deus. Aquela idiota tem habilidades aquáticas avassaladoras, mas ela usou o punho de Deus em vez disso. Tomoya não conseguiu evitar um gemido silencioso em seu coração. Embora a maior parte de seu foco estivesse em rastrear os piratas Big Mom, ele fez questão de manter uma pequena parte de sua atenção em Aqua. Não pergunte por que, é só que isso deixou mais à vontade. Estrondo. Como esperado, Aqua estava em desvantagem no confronto e foi dominado por Oven. Está tão quente. Ai ai. Aqua gritou, soprando freneticamente na mão queimada. Oven ficou sem palavras. O que essa mulher de cabelo azul está fazendo? Ela parecia tão intimidadora no começo, mas isso era tudo o que ela conseguia fazer? Depois de lançar-lhe um olhar de desdém, ele a ignorou e foi em direção a Tomoya. Riacho de água benta. Enfurecida pelo desdém dele, Aqua finalmente fez a escolha certa, invocando um poderoso jato de água de alta pressão. Pego de surpresa, o desejo de Oven foi atendido. Ele foi lançado voando e caiu ao lado de Big Mom e Katakuri. A terceira cratera estava completa. Aqua triunfante pulou até Tomoya e lhe deu um tapinha no ombro. Ei, Tomoya, você já terminou? Por que está tão lento? Comentou a deusa tola. Tomoya abriu os olhos e olhou para a deusa idiota, que fingia estar irritada enquanto secretamente limpava as cinzas da mão sobre ele. Eu realmente quero invocar um raio para acabar com ela. O pensamento mal havia passado pela sua cabeça quando o ar à sua frente foi dilacerado por uma onda de energia violenta. Tendo recuperado a compostura, Big Mom agora segurava sua espada de imperador, comprometeu queimando ao redor da lâmina e Zeus na ponta, crepitando com relâmpagos brilhantes. Canhão de fogo trovejante. Com o rugido da Big Mom, a energia elemental girou, disparando um raio laser de alta densidade capaz de atravessar ilhas. Em um instante, rochas se quebraram, ventos rugiram e até mesmo os arredores ficaram pretos e brancos devido à intensidade. No momento crítico, Kana saltou para frente, carregando seu raio destrutivo. Eu cuido disso, Kana-chan. Como homem não posso deixar você sofrer com isso. Escanor deu um passo à frente, parando Kana. Ele não só quis dizer isso literalmente, mas também queria aproveitar ao máximo seu pico de energia ao meio-dia. Ele embainhou seu machado divino Rita e formou uma espada com a mão esquerda, seus movimentos lentos, porém elegantes, enquanto ele balançava levemente em direção ao raio que se aproximava. Espada sagrada, Escanor. Com esse golpe aparentemente simples, foi como se o próprio espaço tivesse sido dilacerado, cortando o poderoso raio em dois. Bum! O ataque redirecionado explodiu para os lados, liberando uma torrente de luz, fogo e fumaça. Antes que a fumaça pudesse se dissipar, um som crepitante encheu o ar, e um relâmpago azul perfurou a poeira, atraindo nuvens de tempestade do céu. Ah não! Pessoal, acomodem-se agora. Katakuri, que estava prestes a perseguir Tomoya, virou-se e gritou para os oficiais dos piratas da Big Mom. A capacidade de prever o futuro com o haki de observação é realmente conveniente. Tomoya suspirou de admiração enquanto se banhava nos relâmpagos. Mas no segundo seguinte seus olhos se aguçaram. No entanto, mesmo que você consiga ver o futuro, você consegue impedi-lo, Katakuri. Testemunha. Relâmpago de verdade. Bum, bum, bum. As nuvens de tempestade irromperam, liberando raios apocalípticos que engolfaram toda a ilha Whole Cake. Capítulo 237. Bum, bum, bum. Das profundezas das nuvens carregadas e ameaçadoras, inúmeros raios caíam. Naquele instante, um raio ofuscante envolveu toda a ilha Whole Cake e o mar ao redor. O trovão rugiu, o chão tremeu e o mar, antes calmo, começou a se agitar, criando ondas enormes que arrastaram os destroços de navios destruídos para a costa. Todos os navios piratas que vieram ajudar a Big Mom foram reduzidos a estilhaços pela punição divina dos céus. Este foi um julgamento terrível que abalou as almas daqueles que o testemunharam. Nas ilhas distantes, tanto piratas quanto civis olhavam horrorizados para a cena apocalíptica que se desenrolava sobre a ilha Whole Cake. Aqueles com menor força mental caíram no chão e suas pernas cederam.
Vivendo sob a proteção de um imperador do mar por tanto tempo, eles se esqueceram de como é o verdadeiro perigo. Mas agora eles estavam começando a perceber que Totuland, o reino que eles acreditavam ser invencível, poderia realmente cair. O medo profundo se instalou nos corações de todos que testemunharam o ocorrido, espalhando-se rapidamente em todas as direções. Totuland, o arquipélago governado pelos piratas da Big Mom, era o lar não apenas dos filhos da Big Mom, mas também de muitos civis que regularmente ofereciam parte de suas almas em troca de proteção. Dada a complexidade da situação, não foi difícil para espiões de outras potências se infiltrarem. Como resultado, a notícia do ataque do Shichibukai Tomoe aos piratas da Big Mom se espalhou rapidamente pelo Novo Mundo, levada pelos olhos e ouvidos desses espiões. Sejam os imperadores do mar, os Shichibukais ou os reis do submundo, todas as principais figuras do Novo Mundo ficaram chocadas com esse acontecimento repentino. Afinal, nem mesmo os fuzileiros navais ousariam desafiar os 4 imperadores de forma tão imprudente. Quartel-General da Marinha, Marineford. Aquele encrenqueiro do Tomoya parece não conseguir ficar parado. Ele mal terminou de capturar a Shiki e agora está atacando a Big Mom. No escritório do almirante da frota, Sengoku esfregou as têmporas em frustração após receber as últimas informações. Uma batalha entre um Shichibukai e um Yonko, não importa o resultado, teria consequências significativas para os fuzileiros navais e poderia desestabilizar ainda mais uma era já caótica. Afinal, ambas as facções eram grandes potências que mantinham o equilíbrio nos mares. Em circunstâncias normais, não seria tão difícil de lidar. Mas naquele momento, eles estavam no meio dos preparativos para a operação de abate dos dragões celestiais, e cada decisão tinha que ser tomada com isso em mente. Aquele pirralho do Tomoya, ele acha que pode derrotar os Yonkou, igualzinho ao Shanks? Garp riu alto, mastigando um donut enquanto descansava por perto. Se esse fosse o único objetivo dele, não seria tão ruim. Mas temo que ele tenha algo muito mais perigoso em mente. Sengoku ajustou seus óculos pensativamente. Tendo interagido com Tomoya algumas vezes, Sengoku sabia que ele não era do tipo que agia precipitadamente, especialmente por algo tão trivial quanto o título de Yonko. Tinha que haver mais por baixo da superfície. E as reações dos outros imperadores e Shichibukais? Perguntou o almirante da frota Kong de rosto severo, virando-se para Sengoku. Depois de pensar por um momento, Sengoku respondeu: ainda não há atualizações dos navios de vigilância, mas esses veteranos astutos não ficarão de braços cruzados. Isso é certo. Kong suspirou pesadamente. Se ele soubesse que um encrenqueiro desse surgiria do nada, ele teria entregado sua demissão um ano antes. Por algum motivo, quando Sengoku encontrou o olhar de Kong, ele viu um toque de amargura nos olhos de seu superior. Sobre Tomoya e Big Mom, Sengoku se aventurou cautelosamente. Continuem monitorando a situação por enquanto. Lidaremos com os resultados assim que eles saírem. No momento, o caso dos dragões celestiais é a prioridade, disse Kong, fechando os arquivos confidenciais em sua mesa. Os fuzileiros navais existiam sob a autoridade do governo mundial, e sem os fundos fornecidos pelos nobres mundiais, esta máquina de justiça não poderia funcionar. Servir primeiro aos dragões celestiais era a realidade que eles tinham que enfrentar. Era uma triste verdade que aqueles que estavam do lado da justiça tinham que proteger aqueles que massacravam nações. Sengoku abaixou a cabeça lentamente, o reflexo em seus óculos escondendo sua expressão. Garp, enquanto isso, cutucou a orelha casualmente enquanto se levantava para sair do escritório. Ao notar a palavra justiça escrita em negrito nas costas de Garp, Kong latiu. Garp, aonde você pensa que vai? Meu corpo não está se sentindo muito bem, então pensei em ir para casa tirar umas pequenas férias, respondeu Garp com indiferença. Seu idiota. Kong cerrou os dentes em frustração. Apesar da raiva, Kong sabia muito bem que Garp era tranquilo demais para se deixar levar por qualquer comando, mesmo vindo do próprio almirante da frota. Tentar forçá-lo só sairia pela culatra. Além disso, mandar Garp de volta para o Mar do Leste para férias pode não ser uma má ideia. Afinal, o alvo da próxima missão de abate dos dragões celestiais era o recém-estabelecido Reino de Deus no Mar do Leste. Pensando nas informações dos espiões, Kong esfregou as têmporas novamente, frustrado. Esperemos que a tripulação de Tomoya não perca a cabeça quando descobrir que o país que os venera foi destruído. Enquanto isso, o Novo Mundo já havia mergulhado no caos. Como Sengoku havia previsto, o ataque de Tomoya aos piratas da Big Mom causou ainda mais alvoroço do que quando Shanks fez seu movimento. Além da série de grandes eventos que a tripulação de Tomoya causou nos últimos meses, o principal motivo do alvoroço foram as maquinações secretas de Morgan. Veja a recente captura do Leão de Ouro, por exemplo. Morgan não poupou esforços para espalhar a notícia por aí. Gradualmente, os piratas do Novo Mundo começaram a se agitar, levantando suas velas e rumando para as águas da terra de Toto, nas quais normalmente temiam entrar. Esses oportunistas esperavam arrebatar um pedaço da ação em meio ao caos. No mínimo, recolher alguns restos também não foi um mau negócio. Quanto aos Yonko e aos Shichibukais, eles ainda não haviam feito nenhum movimento significativo. De qualquer forma, a situação agora havia se tornado uma bagunça completa. De volta à Ilha do Bolo. Depois de vários minutos de tensão de tirar o fôlego, a terrível tempestade de raios finalmente começou a diminuir. A ilha passou por uma transformação completa após a saraivada de raios. O solo estava cheio de crateras, e inúmeros prédios com tema de doces desabaram com o impacto. Embora fosse um exagero dizer que a elite dos piratas da Big Mom havia sido completamente eliminada, a maioria deles havia perdido suas capacidades básicas de luta e não eram mais um fator na batalha.
Não era que o ataque preparado por Tomoya não fosse poderoso o suficiente, era só que no mundo dos piratas, o raio não era considerado a força mais devastadora. Erradicar o inimigo completamente exigiria um gasto maior de resistência e energia, o que não era uma troca que valesse a pena. No campo de batalha, apenas os oficiais mais fortes, Katakuri, Smoot e os comandantes principais, permaneceram de pé. Como a espinha dorsal dos piratas da Big Mom, eles não eram do tipo que seriam eliminados por um único raio. Mesmo assim, a situação deixou Big Mom extremamente furiosa. Seu pirralho, como ousa fazer algo tão imperdoável com a minha preciosa ilha e meus subordinados? Rugiu Big Mom, com as veias saltando na testa enquanto segurava a espada do imperador. Zeus e Prometeu flutuavam ao seu lado, seu Aqui do Conquistador explodindo incontrolavelmente, formando raios vermelhos que crepitavam ao seu redor. Esse era seu estado de fúria, algo que só acontecia quando ela era consumida por uma fúria incontrolável. De pé calmamente sobre uma pilha de escombros, Tomoya não respondeu aos gritos furiosos de Big Mom. Além de enfraquecer severamente os piratas da Big Mom, ele também queria testar se a defesa dela, semelhante a um balão de ferro, falharia em seu estado de fúria, assim como na história original. Embora não fosse a tática mais honrosa, o mundo dos piratas era implacável por natureza. Se um conflito não pudesse ser resolvido pacificamente, ele tinha que reunir informações suficientes para garantir a vitória, não importando os meios. Seus companheiros o seguiram até Totuland com determinação inabalável, então era sua responsabilidade garantir a segurança deles, não importava a estratégia. Katakuri, deixe aquele pirralho do Tomoya comigo. Você e os outros acabem com o resto do bando dele. O rosto da Big Mom se contorceu de raiva enquanto ela dava a ordem a Katakuri e aos outros. Entendido, mamãe. Katakuri ergueu seu tridente, seus olhos brilhando com Aqui. Enquanto isso, Smoot, Cracker e os outros tripulantes saíram do choque causado pela cena apocalíptica e liberaram seus poderes mais fortes de Akuma no Mi. A verdadeira batalha entre os Yonkou e os Shichibukai estava apenas começando. Depois de dar suas ordens, Big Mom avançou, pisando no chão com tanta força que ele se estilhaçou sob seus pés. Ela disparou em direção a Tomoya como uma bala de canhão, sua espada imperial crepitando com um raio vermelho. Até o ar parecia gritar sob a pressão de seu ataque. Lança de Albaf e Koku. O ataque infundido com Aqui do seu conquistador explodiu para frente. Estilo de uma espada, espada do desfiladeiro. Tomoya se preparou, canalizando todo o seu poder para o Sandai Kitetsu, desencadeando um golpe de espada derretida envolto em Aqui de armamento avançado. Estrondo. As duas forças colidiram no ar, criando uma explosão devastadora. Em meio ao fogo e à fumaça, Big Mom avançou, seu corpo de ferro, semelhante a um balão, não sofrendo danos enquanto ela aumentava sua velocidade, aparecendo na frente de Tomoya em um piscar de olhos. Com quase 9 metros de altura, ela projetava uma sombra enorme sobre ele. Chama da mãe. As chamas de Prometeu envolveram a espada do imperador enquanto ela balançava em direção à cabeça de Tomoya. Os olhos de Tomoya brilharam vermelhos enquanto ele cruzava seu Sandai Kitetsu e o Bashiri na frente dele para bloquear o ataque. Bang! No momento em que suas lâminas se conectaram, a força avassaladora percorreu o corpo de Tomoya e atingiu o chão abaixo dele, fazendo com que a terra rachasse e se partisse. Essa era a força monstruosa da Big Mom em seu auge. Sem a durabilidade aprimorada que ele ganhou com o Poço dos Desejos, eu teria sido esmagado no chão com apenas aquele golpe. Tomoya não pôde deixar de se maravilhar com o poder absoluto da raça monstruosa da Big Mom. É só isso que você tem, pirralho? Acha que pode me derrubar com isso? Zombou Big Mom, segurando a espada com uma das mãos com ainda mais força, enquanto o provocava. Sua imensa força continuou a crescer, pressionando Tomoya a ponto de ele mal conseguir segurá-la. Compreendendo a enorme diferença de força entre eles, os olhos de Tomoya brilharam. Num instante, um relâmpago devastador desceu do céu, atingindo Big Mom diretamente. Entretanto, o raio que teria incapacitado qualquer outro pirata, não teve efeito sobre Big Mom. Ela nem se deu ao trabalho de desviar, continuando a golpear com a espada como se nada tivesse acontecido. Então, mesmo em seu estado de fúria, sua defesa de balão de ferro permanece intacta? Ao ver que Big Mom não havia sido afetada pelo raio, Tomoya franziu a testa. Observe com atenção, pirralho. É assim que você realmente maneja o raio. Big Mom agarrou Zeus com a mão livre, liberando uma onda de raios roxos. Trovão, tambor do trovão. Rachadura. Um enorme pilar de trovão, quase idêntico ao de Tomoya, atingiu sua posição. Num instante, o solo frágil finalmente atingiu seu ponto de ruptura, quebrando-se em inúmeros pedaços. Como usuário da Goru-Goru no Mi, Tomoya não foi afetado pelo raio em si, mas, sem apoio sólido, ficou vulnerável. Tanto ele quanto suas lâminas foram arremessados para um poço profundo. Bola de fogo celestial. Big Mom não lhe deu chance de se recuperar, enviando outra bola de fogo de Prometeus direto para o poço. A explosão encheu a cratera com chamas, iluminando todo o campo de batalha. Em meio às chamas rugindo, arcos de eletricidade brilharam enquanto a forma de Tomoya reaparecia no ar. Na fração de segundo antes da bola de fogo atingir, ele usou sua forma elemental para evitar a maior parte do dano. Big Mom, com sua vasta experiência em combate, não se surpreendeu. Ela imediatamente saltou para o Prometeus expandido e avançou para o céu com intenção assassina. Devorar. Tendo reunido informações suficientes sobre Big Mom, Tomoya sabia que uma vitória rápida era impossível. Então ele ativou seu modo Devorar para uma batalha prolongada. E Koku.
Raio negro. Os dois se chocaram no ar, suas lâminas imbuídas de imenso poder, criando uma tempestade de raios e fogo que se espalhou em todas as direções. As ondas de choque percorreram o ar como ondas, distorcendo o espaço ao redor delas. Olhando para cima, era possível ver o céu escurecer enquanto as nuvens começavam a se condensar, formando um enorme abismo no centro. O céu se abriu. Com essa demonstração cataclísmica de poder que somente os guerreiros mais fortes poderiam produzir, a batalha entre Tomoya e Big Mom realmente começou. Lá no alto, relâmpagos e fogo se chocavam enquanto Aki sacudia os céus. De tempos em tempos, poderosos raios, bolas de fogo e ondas de choque caíam, explodindo sobre a ilha Whole Cake e os mares ao redor. Observando essa cena apocalíptica de longe, os membros de elite dos piratas da Big Mom que ainda estavam em outras ilhas ficaram congelados em descrença. Eles não conseguiam nem imaginar o que aconteceria com fracos como eles se envolvessem em tal batalha. Até mesmo os piratas que sobreviveram à tempestade de raios e mantiveram a consciência foram tomados por uma vontade irresistível de recuar, usando seus ferimentos como desculpa para ir para a retaguarda. Mas sob a pressão da Big Mom e dos oficiais de alta patente, eles não ousaram deixar o campo de batalha completamente. Enquanto estavam ali, sem saber se avançavam ou recuavam, o chefe de cozinha, Streusen, apareceu atrás da Big Mom, dando-lhes uma leve sensação de alívio. Aqueles com patente de oficiais ou superior vão apoiar Linlen e Katakuri. O resto de vocês, retornem às suas respectivas ilhas e mantenham suas posições. Tendo estado ao lado da Big Mom por mais tempo, Streusen entendeu as consequências de Linlen e Katakuri serem pegos no coração da batalha. As forças próximas não hesitariam em aproveitar essa oportunidade, então não podiam se dar ao luxo de enviar todas as suas tropas para a ilha Whole Cake. Os piratas, agora livres do medo, rapidamente viraram seus navios e fugiram. Apenas algumas das mais fortes, como Charlotte Moscato, da Ilha do Sorvete, e Charlotte Amande, da Ilha das Nozes, continuaram em direção à Ilha do Bolo com sua intenção original. Todo o campo de batalha estava mergulhado no caos e atingindo seu ponto de ebulição. Capítulo 238. Enquanto todos os olhares nas ilhas vizinhas se concentravam na batalha de nível imperador entre Tomoya e Big Mom, uma explosão devastadora ecoou pelo ar. Um enorme raio eletromagnético irrompeu, com um poder tão imenso que dividiu a ilha Whole Cake ao meio, e até mesmo o mar foi brevemente dividido em dois. Os piratas, com terror nos olhos, observaram o chão desabar e uma enorme fenda cheia de lava derretida se formar no centro da ilha. Svi! A água do mar entrava continuamente na fenda, vaporizando-se instantaneamente devido ao calor intenso, transformando-se em vastas nuvens de vapor escaldante. Recuem! Fiquem longe da Ilha do Bolo! Streusen gritou em pânico. A batalha tinha ido muito além do que ele esperava. Inicialmente, com Tomoya sendo contido pela Big Mom, Streusen acreditava que seu lado poderia capitalizar sua vantagem numérica para encerrar a luta rapidamente. Mas agora a situação era muito pior do que ele imaginava. Um ataque tão terrível. Seria o poder daquele homem, aquele chamado Máquina do Imperador? Embora o barulho ensurdecedor tivesse diminuído, Streusen ainda tremia de medo. Sua mente voltou ao cartaz de King, irradiando uma aura avassaladora. Quando a notícia sobre o imenso poder destrutivo de cada membro da tripulação de Tomoya surgiu, Streusen, como muitas outras facções, presumiu que os relatos tinham sido exagerados para chamar atenção. Afinal, se eles realmente possuíssem múltiplos combatentes equivalentes aos comandantes Yonko, por que eles cooperariam com o governo mundial em vez de dominar os mares eles mesmos? Mas agora, depois de testemunhar em primeira mão o ataque que havia dividido a ilha Whole Cake em duas, a expressão de Streusen ficou séria. Seus olhos calmos abalados até a medula. A força escondida na tripulação de Tomoya pode realmente superar a dos imperadores do mar. Enquanto os piratas recuavam às pressas, de volta à dividida Ilha do Bolo, Katakuri permaneceu na metade esquerda, observando a enorme fenda. Mesmo sempre calmo e sereno, Katakuri não conseguiu conter a respiração ofegante. Quem é essa garotinha? Ela casualmente liberou um raio com um poder tão devastador. Refletindo sobre o momento de risco de vida que aconteceu agora, o coração de Katakuri ainda disparava. Se não fosse por seu Aki de observação, que lhe permitia prever o perigo e avisar seus aliados para tomarem medidas evasivas imediatas, eles teriam sido eliminados por aquele único ataque. Apesar de seus avisos, muitos de seus companheiros que não conseguiram reagir rápido o suficiente caíram, afundando no fundo do mar. Droga, a informação só mencionou que ela havia repelido Sakazuki, o candidato ao almirante. Ninguém nos disse que ela era tão forte. Cracker, com suas tranças gêmeas fascando com eletricidade, encarou em choque Kana, que estava parada no penhasco, respirando pesadamente. O simples contato com o impacto da explosão eletromagnética havia destruído sua outrora impenetrável armadura de biscoito, forçando-o a revelar seu verdadeiro corpo. Katakuri, o que fazemos agora? Devemos acabar com aquela pirralha perigosa primeiro? Ela parece bem fraca agora, perguntou Smoot, com a espada espiralada na mão, os olhos fixos na exausta Kana, que estava curvada com as mãos nos joelhos, ofegando pesadamente. Suas pernas altas e impossivelmente longas se destacavam até mesmo no meio da multidão. Como a versão de marfim de Jack da Seca dos Piratas das Feras, essas pernas sozinhas valiam 900 milhões de belis. Não haja precipitadamente. Ainda não sabemos o suficiente sobre as habilidades da tripulação restante, disse Katakuri, com o peito arfando sob o cachecol enquanto tentava manter a compostura. Ele sabia que aquele era um momento crítico para a sobrevivência dos piratas da Big Mom. Até mesmo a criança aparentemente inofensiva possuía um poder devastador. Esse inimigo era muito mais perigoso do que qualquer coisa que eles já haviam enfrentado. Deixem essa menininha misteriosa comigo. Cuidem dos outros, disse Perospero, o filho mais velho, segurando seu bastão de bengala doce. Ele olhou para o relâmpago crepitante acima antes de voltar seu olhar sinistro para Kana.
Hehehe, não se preocupe. Como em todas as nossas batalhas anteriores, sairemos vitoriosos. Mamãe nunca perderá, zombou ele. Afinal, ela é quem vai se tornar o rei dos piratas. Ao ouvir a determinação inabalável de Perospero, Katakuri hesitou por um instante antes de assentir levemente. Embora o risco fosse alto, esta era a melhor opção. Somente os mais poderosos de seus oficiais tinham chance contra aqueles monstros. Deixe-me ajudá-lo, Perospero, disse Daifuku, o ministro dos feijões, com seu gênio girando em seu umbigo enquanto ele dava um passo à frente. Vocês vão se juntar contra uma criança? Se a notícia se espalhar, os piratas do Novo Mundo vão rir da gente por anos, riu Perospero, mas não rejeitou a oferta de Daifuku. O principal motivo, claro, era a força avassaladora que Kana já havia demonstrado. Mesmo que ela parecesse enfraquecida, eles não podiam correr riscos. Assim que os piratas da Big Mom finalizaram sua estratégia, uma sombra enorme surgiu sobre eles. Bum! O machado de batalha dourado atingiu o chão, criando uma cratera profunda. Sem camisa e carregando Rita no ombro, Escanor caminhou direto para o meio do grupo. Chega de conversa fiada, piratas! Seu corpo musculoso e fumegante irradiava calor enquanto ele permanecia ali arrogantemente, encarando todos. A força de sua presença forçou Katakuri e os outros a recuar. Ao recuarem, Katakuri colocou a mão no chão, ativando seus poderes despertos de Moshi Moshi no Mi. A terra, antes sólida, pareceu ganhar vida, e imponentes pilares de Moshi surgiram em direção a Escanor, vindos de todas as direções. Chuva Moshi! Bum, bum, bum. O Moshi caiu sobre Escanor, criando uma tempestade de impactos enquanto o envolvia, restringindo momentaneamente seus movimentos. Ataquem agora! Gritou Katakuri. Entendendo seu sinal imediatamente, os outros oficiais da Big Mom redirecionaram seu foco, avançando em direção aos seus respectivos oponentes. Entregue o tesouro e desista dessa resistência inútil. Aqua provocou lá de trás, assumindo o papel de vilão com entusiasmo. Quando se tratava de piratas que viviam saqueando e matando, a deusa tola não tinha escrúpulos morais em lutar contra eles. Afinal, Big Mom atacou primeiro, querendo reivindicar Tomoya e os poneglyphos para si. Eles me pertencem, a grande deusa. Como ousa tentar tirá-los de mim? Ao ver que os piratas a ignoravam, Aqua gritou, Rei, vai dar uma boa surra neles. Ela empurrou King para a frente dela como um escudo humano. O sempre honesto rei murmurou. Embora estivesse aterrorizado por essa repentina demonstração de confiança, King agora tinha o traje Mark II. Diante desses piratas cruéis, ele finalmente teve forças para revidar. Não querendo mais se esconder atrás da proteção de seus companheiros, os olhos mecânicos de King examinaram os piratas com uma resolução renovada. Seus motores rugiram, cuspindo chamas, enquanto King se lançava em direção ao inimigo, determinado a provar seu valor. Estrondo. Os primeiros a enfrentar seu ataque foram os soldados de biscoito do Cracker. Esses soldados, capazes de resistir à força da quarta marcha de Luffy, não eram inimigos fáceis. Principalmente com o próprio Cracker empunhando seu poderoso Aki, juntando-se ao ataque. No breve momento de contato, King, pilotando o Mark II, foi cercado e engolido pelo mar de soldados de biscoito. Felizmente, o Mark II era altamente ágil e durável, e com a pilotagem habilidosa de King, ele conseguiu evitar cair em desvantagem significativa. Mas mesmo assim, ficou claro que parar Smooth, Oven e os outros seria quase impossível. Miau, eu te dei um polimento. Agora vai. Aqua despreocupadamente lançou um bônus de atributo completo em Miau, pensando que não precisaria levantar um dedo. Mas, para sua surpresa, Miau pegou Kana e imediatamente recuou para mais longe. Estava claro para todos que Kana tinha um dispositivo de carregamento peculiar preso às costas, com um cabo em forma de cauda conectado. Sabendo das limitações de resistência de Kana, Tomoya já havia preparado medidas para recarregar sua energia. Entretanto, levaria algum tempo para que ela recuperasse sua força total. Enquanto isso, Miau, com seu domínio do Rokushiki e velocidade incrível, assumiu o papel de guarda-costas. Kana-chan está sob meus cuidados. Aqua, cuide do resto. Gritou Miau enquanto disparava para longe, deixando Aqua ali, estupefata. Antes que ela pudesse reagir, um corte enorme abriu caminho no chão à sua frente. Smooth, tendo absorvido a essência de seus subordinados derrotados, agora estava tão alta quanto um gigante, e cada golpe seu carregava um poder enorme. Apesar da preguiça inicial, os instintos de Aqua entraram em ação. Seus olhos brilharam vermelhos com Aki enquanto ela desviava por pouco do ataque. Uma mecha de seu cabelo azul foi cortada. Seu covarde sorrateiro! Como você ousa? Aqua ficou furiosa. Ela imediatamente revidou com um jato de água benta direcionado ao Smooth gigante. Smooth cortou a água sem esforço algum com um golpe limpo. Enquanto as gotas de água se espalhavam, Oven, com o corpo em chamas, avançou. Levantando seu punho de fogo, ele saltou no ar e o desceu com força total, destruindo o chão sob os pés de Aqua. Vamos ver se seus poderes de água conseguem extinguir meu calor, disse Oven, com seus olhos ardentes fixos em Aqua, que mal conseguiu desviar do soco. Ainda amargurado por ter sido atingido por uma corrente de água mais cedo, Oven estava determinado a provar seu valor na batalha. Ele estava teimoso como sempre, assim como quando tentou parar o navio pirata de Bege com as próprias mãos. Este usuário de Netsu no Mi sempre foi teimoso até a medula. Você é apenas um lacaio derrotado. Ainda sonhando com a vitória, lombou Aqua, agarrando seu cajado com força enquanto uma luz azul divina irradiava de seu corpo. Seu manto de deusa esvoaçava suavemente na correnteza crescente. Percebendo que não podia mais relaxar, a deusa tola finalmente ficou séria. Enquanto isso, na retaguarda do campo de batalha, Perospero e Daifuku estavam em cima de seu slime doce que se movia rapidamente, perseguindo Miau implacavelmente. A barragem constante de balas de doce e golpes com Aki era uma dor de cabeça para Miau, diminuindo significativamente seu ritmo.
Se isso continuasse, seria apenas uma questão de tempo até que eles o alcançassem. Miau, me solte. Eu ainda posso lutar. Kana disse teimosamente de suas costas. Ela se esforçou para se levantar, mas seu corpo exausto se recusou a cooperar. Não se preocupe, Kana. Você já derrotou tantos piratas. Deixe o resto comigo, Miau. Miau a tranquilizou enquanto desviava dos ataques, procurando a rota ideal para o litoral. Contanto que ele conseguisse atrair os piratas para outro membro da tripulação, mesmo que Kana não estivesse totalmente recarregada. Ele estava confiante de que eles poderiam vencer. Voltando ao campo de batalha principal, explosões ecoavam continuamente enquanto a batalha entre Katakuri e Escanor se intensificava. Poder Moshi. Punho de Escanor. Seus punhos pesados colidiram no ar, enviando ondas de choque que rasgaram o chão. Após um breve choque, ambos pularam para trás. Como esperado do segundo em comando de uma equipe Yonko, você tem muita habilidade, disse Escanor, olhando para o punho cerrado, saboreando a emoção do confronto. Embora não fosse mais o pico do meio-dia, o poder de Escanor ainda permanecia formidável. E como resultado, ele tinha grandes esperanças para essa primeira luta real contra uma potência do mundo pirata. Para dominar meu poder Moshi apenas com força física bruta. Os olhos de Katakuri escureceram quando ele sentiu a dor do choque ainda persistindo em seu braço. Esse homem era um monstro, assim como a Big Mom. Nunca tendo experimentado o gosto da derrota desde que partirá para o mar, a expressão de Katakuri ficou cada vez mais séria. Agora que havia avaliado a força do oponente, Katakuri não se conteve mais. Ele ativou os poderes despertados de sua Akuma no Mi. Donuts inigualáveis, 9 Moshi. Zumbido, zumbido, zumbido. 9 anéis enormes de Moshi se materializaram atrás de Katakuri, cada um contendo um punho gigante aprimorado pelo avançado Aki do armamento. O peso adicional de sua habilidade de fruta desperta tornou Katakuri ainda mais imponente e dominador. Então esse é o poder da sua Akuma no Mi? Fascinante. Se estivéssemos em um banquete, imagino que isso roubaria os holofotes da senhorita Aqua, ponderou Escanor, mais entretido do que intimidado. De costas para o sol e com seu machado divino na mão, ele era completamente destemido. Seu idiota arrogante. Vamos ver quanto tempo você consegue manter essa cara de convencido, rosnou Katakuri, em voz baixa. Foi a primeira vez que um inimigo comparou sua técnica a algo tão trivial quanto um truque de festa. Isso foi pura zombaria. Para um homem com ambições reais, tal desrespeito era intolerável. Se você acha que pode, então, por favor, tente, respondeu Escanor, coçando o bigode. Ele levantou o dedo lentamente e na ponta dele, um sol em miniatura começou a se formar. Aglomerado Moshi. Sol cruel. Capítulo 239. Acima da ilha Whole-Cake, relâmpagos cortavam o céu como uma gaiola, prendendo tudo abaixo. Das profundezas das nuvens espessas e escuras, trovões ribombavam continuamente, pontuados por explosões ocasionais. Nuvens de fogo mostraram suas presas, e em cima delas estava Big Mom, sua espada imperial fundida com Zeus, irradiando o aterrorizante Aki do Conquistador por todo seu corpo. Os ventos uivavam, trovões e fogo rodopiavam ao seu redor enquanto sua capa rosa de pirata balançava descontroladamente. A cena infernal ao seu redor levava a atmosfera ao limite. Aquela era Charlotte Linley, a Yonkou em pleno vigor. À sua frente, Tomoya permanecia imponente, segurando suas lâminas gêmeas de magma, cercado por uma eletricidade azul crepitante. Fortalecido por sua armadura do deus do trovão, ele parecia ainda mais alto que a própria Big Mom. Mamamama. Maravilhoso, realmente maravilhoso. Você tem até a capacidade de absorver poder, exclamou Big Mom, com os olhos arregalados de ganância enquanto encarava Tomoya. Como um dos seres mais fortes do mundo, o poderoso Aki de observação da Big Mom lhe permitiu sentir a anomalia em Tomoya. A capacidade de sugar energia era uma característica que despertava seu intenso interesse. Um corpo muito mais forte que o de um humano normal, o poder do magma, a capacidade de absorver força. Depois de anos colecionando diversas raças pelo mundo, ela nunca havia encontrado um espécime tão perfeito quanto Tomoya. Escute, Tomoya, de um jeito ou de outro, a mamãe vai te reivindicar, declarou Big Mom, estendendo a mão livre em sua direção como se fosse agarrá-lo. Diante do olhar ardente dela, Tomoya respirou fundo e respondeu calmamente: desculpe, Big Mom, você é uma boa pessoa. Seguindo os costumes de sua terra natal, ele lhe deu um cartão de boa pessoa. É a primeira vez que um inimigo me chama assim. Mas se é isso que você gosta, então me chame do que quiser, disse Big Mom, ignorando a trivialidade. Acho que você entendeu errado, disse Tomoya. O que eu quero dizer é que, continue sonhando. Ele rugiu, despejando todo o Aki absorvido em suas espadas, a 3 espadas e a Yukiona, que ele cruzou à sua frente, com os olhos cheios de intenção de batalha. Ao ouvir isso, o sorriso da Big Mom desapareceu e sua expressão se obscureceu. Então, você prefere experimentar a derrota primeiro, é isso? Assim que as palavras saíram de seus lábios, padrões estranhos surgiram em seus olhos, e seu corpo já enorme ficou ainda maior. Esse era o poder da Soru Soru no Mi. Qualquer traço de medo em Tomoya permitiria que ela roubasse sua alma. Você é quem vai experimentar a derrota, disse Tomoya, completamente inabalado pelo poder assustador que poderia fazer piratas comuns se molharem. Naturalmente, tal intimidação não teve efeito sobre ele. Ao ver que sua habilidade não funcionara, o choque momentâneo da Big Mom se transformou em fúria. Ela ergueu lentamente sua espada do imperador infundida com Zeus. Estalar. Um raio vermelho escuro explodiu enquanto uma onda avassaladora de Aki do Conquistador envolvia a lâmina. Lança de Albath e Coco. Uma onda de choque roxa perfurou o céu, e os relâmpagos e trovões ao redor empalideceram em comparação com a força do ataque.
Foi muito mais forte do que qualquer um dos golpes que ela havia desferido antes na Ilha do Bolo. Tomoya respirou fundo, canalizando seus raios, magma e Aki para suas lâminas gêmeas. Embora pudesse se esquivar do golpe com sua velocidade superior, ele queria ver se conseguiria resistir a um ataque com força total de um Yonkou. Esse pensamento mal havia passado pela sua cabeça quando a onda de choque roxa apareceu diante dele. Sem dizer uma palavra, Tomoya levantou 3 espadas e Yuki-onna e desferiu um golpe simples, porém poderoso, para enfrentá-lo de frente. Bum! As duas forças colidiram, e o impacto foi imediato. Tomoya sentiu como se tivesse colidido com uma montanha em velocidade supersônica. A armadura do deus do trovão que cobria seu corpo se estilhaçou, quebrando-se em inúmeros fragmentos e se dissipando no ar. A força imensa atravessou a armadura e atingiu seu corpo diretamente. Mal conseguindo se segurar por alguns segundos, o sangue escorreu da boca de Tomoya enquanto o ataque de Big Mom o fazia voar vários quilômetros, caindo na Ilha da Manteiga, a ilha mais próxima da ilha Whole Cake. O golpe criou uma cratera enorme cheia de rachaduras, e os prédios ao redor desabaram enquanto poeira e detrito subiam para o céu. A catástrofe repentina fez com que os civis locais fugissem aterrorizados, temendo perder a vida no caos. Tosse, tosse. No centro da cratera cheia de fumaça, Tomoya tossiu sangue dolorosamente. Mesmo depois de absorver parte do poder da Big Mom, enfrentar um ataque direto de um Yonkou ainda é demais. Ele refletiu. Mesmo assim, não desanimou. Afinal, força bruta nunca fora seu ponto forte. Sua velocidade impressionante e sua capacidade de ficar mais forte conforme a luta progredia foram as chaves para a vitória. Além disso, ele nem sequer havia utilizado técnicas de ponta, como o revestimento Aki do Conquistador, então não havia necessidade de se preocupar. Bem, agora que reuni informações suficientes, é hora de derrubar aquela velha bruxa monstruosa. Um flash de luz vermelha brilhou nos olhos de Tomoya. De repente, um raio de energia, uma combinação de relâmpago e fogo, atravessou as nuvens, avançando em sua direção com uma força aterrorizante. Foi o ataque da Big Mom, combinando os poderes dos 3 Omis. Enquanto Tomoya se preparava para desviar do ataque se transformando em um raio, ele hesitou, sentindo algo através de seu Aki de observação. Ecos de gritos e lamentos aterrorizados encheram sua mente. Não muito longe dele, uma família se amontoava nas ruínas de um prédio. Os pais agarravam a criança pequena, os olhos fechados, os rostos pálidos de desespero. Tomoya não se considerava um salvador tolo e aceitou que civis poderiam ser pegos no fogo cruzado antes da batalha começar. Esta era uma guerra total, onde um único erro poderia significar derrota total. Mas enquanto a cena se desenrolava tão claramente em sua mente, ele achou impossível ignorar. Às vezes, ter um forte Aki de observação não era uma bênção. Suspirando suavemente, o olhar de Tomoya tornou-se firme. Relâmpagos crepitavam na ponta de seus dedos. 3 bilhões de volts, super canhão eletromagnético. Svi. Um feixe de eletricidade concentrada foi disparado em direção ao céu, colidindo com o canhão laser da Big Mom no ar. As duas forças destrutivas colidiram, mas o ataque de Tomoya estava claramente em desvantagem, sendo lentamente repelido. A avassaladora tempestade elétrica pairava sobre Ilha da Manteiga, lançando uma sombra sobre tudo. Os civis em fuga ficaram paralisados, com a desesperança estampada no rosto. Como poderiam escapar? Para onde poderiam correr? Não havia saída. O poder do ataque esmagou completamente seus espíritos. Não consigo dominá-lo, mas quando se trata de controlar raios, não vou perder. Tomoya gritou, resistindo à imensa pressão enquanto alterava a trajetória de seu super canhão eletromagnético. Através de seu controle preciso, o ponto de colisão mudou gradualmente, ainda que ligeiramente. Por fim, o canhão laser desviou do curso, passando perto da Ilha da Manteiga e explodindo inofensivamente no oceano. Bum! Uma explosão enorme lançou uma enorme coluna de água para o céu, que rapidamente caiu de volta como uma chuva temporária sobre Ilha da Manteiga. Mamamama! Nada mal mesmo. Você até descobriu um jeito de redirecionar o canhão Maser Rio Big Mom enquanto descia do céu, caindo no chão diante de Tomoya. Como uma das piratas mais fortes do mundo, Big Mom não percebeu que Tomoya havia redirecionado o ataque para proteger civis. Ela acreditava que ele só queria exibir suas habilidades. Um membro do Shichibukai, em cooperação com o governo mundial, se importando com civis inocentes? Que piada! Já que você é tão capaz, deixe a mamãe lhe mostrar algo especial. Os olhos da Big Mom ficaram afiados, seu sorriso malicioso. Drenar energia para repor energia não é algo que só você pode fazer. Sua mão enorme disparou, mirando diretamente no casal que protegia seu filho. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.